Essa foto da Pedra Azul está muito feia. Está muito feio isso aqui. Está parecendo uma mulher que está com um véu. Eles não souberam escolher. Preciso falar com eles para não colocar isso não. Olha lá. Boa. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 27 de novembro de 2009, sexta-feira. O verbete é o 1399. 4 páginas, 40 elogias e 5 máximas. O tema é retrosenha pessoal. A especialidade é a holomemoriologia. Definição. A retrosenha pessoal é a marca, indicação, palavra ou fórmula criada pela própria consciência lúcida para si mesma, previamente condicionada para ser usada como sinal de reconhecimento autocognitivo, capaz de dar a entender certa ideia relevante ou de chegar ao conhecimento de algo importante a partir de determinada vida para as próximas, na sequência das existências humanas sucessivas, no âmbito do esquema evolutivo da seriexologia. A alta abrangência multiexistencial da consciência lúcida, o alcance do autodiscernimento, a autocosmovisão, a autovivência da inteligência evolutiva, a autoconscienciometria profunda, a captura dos indícios deixados por si mesmo, a sinalética energética parapsíquica pessoal, o nível da autorrecuperação dos cons magnos, a memória das extrapolações parapsíquicas vividas, a criptografia multiexistencial, a cápsula do tempo interassistencial pessoal, as pesquisas psicométricas exaustivas nas bibliotecas, o recado do passado para o futuro, a vinculação entre autoproex e retrosenha pessoal. Agora eu falo na técnica da elaboração da retrosenha pessoal, o paradoxo da passagem do bastão para si próprio, o Homo sapiens holomnemônicos, e na frase enfática, a retrosenha pessoal abrange largo espectro de autocognições e cada fórmula deriva da vocação ou do assunto megafocal do autorrevezamento multiexistencial da consciência lúcida. Para aumentar aqui, um que está fácil é a tecnologia. Agora, tem aí na polinomiologia, lá no original, parece que nós já acertamos aqui, que tem muito espaço em branco. As frases estão soltas. E aqui tem uma palavra que está faltando também, um adendo. Aqui, não é a captura dos indícios deixados de si mesmo, é recaptura. Está faltando o ré. Eu marquei aqui para ver os originais, mas acho que lá a gente já mexeu. Agora, questões aqui feitas pelo Tertuliano. Eu me descobri um inversor existencial através de um amigo estudante da conscienciologia que me disse que eu tenho todos os requisitos para tal. Então, passei a assistir às tertúlias. No momento, estou escrevendo um livro que é pioneiro no assunto que disserto e na região onde vivo. Tenho me dedicado de corpo e alma a esse trabalho e assim deixei de lado os estudos universitários pelo fato do pessoal da universidade não me apoiar nesse trabalho, que considero muito mais importante do que os trabalhos acadêmicos que possuem geralmente pouca inovação, além do que a universidade estava me tirando tempo e energia que eu poderia dedicar ao livro. Quero saber a sua opinião, se fiz bem. Primeira coisa aqui, técnica, seria perguntar o seguinte: você já tem diploma? Já fez algum curso? O que você está fazendo na universidade? Era acadêmico ou era professor? Estudo é importante saber.
Se você não terminou o seu curso, você está errado. Se o problema você era apenas docente, professor, já é outra condição. Isso aí precisa ver. Agora, outra coisa é o seguinte, a gente às vezes pode fazer um trabalho na universidade e escrever ao mesmo tempo. Quer dizer, você, vamos dizer, optou para ficar só na escrita. Aí depende, eu preciso examinar mais o contexto da sua vida. Uma outra coisa, você tem pé de meia? Você pode viver folgado dentro desse processo? Isso tudo a gente teria que ver com mais detalhes. É difícil dar opinião nisso aí. Sem mais detalhes, eu estaria chutando. Isso não seria uma coisa cosmoética. A euforia só acontece quando a Consim consegue realizar a PROEX, ou ocorre em qualquer situação onde a Consim realiza alguma coisa importante na vida da mesma. Olha, tanto faz uma coisa quanto outra. Agora, euforia varia a qualidade disso, o percentual bom dessa história. Isso aí varia de acordo com o objetivo. Tem gente que tem euforia na hora que ela faz o mal para o outro, Schadenfreude. Então isso aí precisa ver a intenção, o que a pessoa quer, qual a vontade dela, qual a prioridade que ela dá para a evolução consciencial. Isso é muito importante. Comprei o livro que o senhor falou, Morte da Fé, e estou horrorizada com as torturas. Sempre tive curiosidade de saber qual a situação quando ocorre a dessoma dessas pessoas que torturam e matam pessoas. Para onde vão? Que situação ficam? Como é a evolução de pessoas com esse tipo de consciência? Olha, o caso todo é o seguinte, tudo depende das interprisões grupo-kármicas. Você esteve na interprisão? Você foi algoz ou foi vítima? É aí que a coisa muda de figura. Então, cada um tem que examinar e ver como é que é. Agora, ó, aqueles que merecem assistência, têm assistência. Aqueles que não merecem assistência, porque gostam do processo, ou estão chafurdados dentro da interprisão, esses continuam na interprisão. A vida é assim. Agora, ó, o que tem mais são pessoas arranjando interprisão grupo kármica. Na Terra ainda tem muito disso. Por isso nós falamos que a SOCI, ou Sociedade Intrafísica, ainda é patológica. A gente vive num hospitalão. E outra coisa, o hospital tem mais características de nosocômio judiciário do que qualquer outra coisa, devido ao processo da lei de causa e efeito e as loucuras das pessoas. Em parapatologia 5, é a linha de cima, 5 linhas de cima para baixo, você poderia explicar o melhor modo de fazer as pesquisas psicométricas exaustivas na biblioteca? É através, principalmente, das energias da pessoa. Se uma biblioteca é grande, você passa a energia e vê se vai dar alguma assimilação simpática com aquilo que você está vendo. Às vezes, com o passar do tempo, você faz, que a psicometria é a chamada alma das coisas. Com o passar do tempo, você nota alguma coisa dentro do texto do livro. É esquisito, mas essas coisas acontecem. Agora, eu tenho aqui o jornal da Aracê, que acabou de sair, sobre a Cognópolis Pedra Azul, o definido plano piloto, o plano piloto Campus Aracê, Cognópolis Pedra Azul, inaugurado o campus da OIC, a holoteca Aracê utilizada para pesquisa de TCC, é o trabalho de conclusão de curso, TCC, não é toque não. A entrevista com Lécio Mota Lisboa, e venha passar o fim de ano no campus Aracê. Agora, tem a holoteca da Aracê, já tem um monte de estante, está cheia de livros. Vale a pena ver isso. É uma pena que eu não vou lá mais, porque senão eu iria visitar. A primeira coisa, não, quero ver a biblioteca, depois eu converso com vocês. Né? Agora, Office de Apoio Voluntário do Rio de Janeiro é revitalizado. O Office de Apoio Voluntário, escritório. Implantação do boleto bancário desburocratiza as atividades. Boleto bancário.
Poder público visita Campo Saracen. Precisamos repensar a educação. Poder público, hein? Tá certo. Agora, ó, quem quiser ver, está aqui. É muito interessante. Agora, gente, acabei de receber aqui alguns exemplares desse. Vocês querem que fale o quê? DVD, DVD ou CD-ROM? Entende como é que vocês querem? Então, esse aqui é do Tom Martins, Ciência e Consciência, entrevista com Valdo Vieira e entrevista com Malo Balona. Malo Balona falou sobre labilidade parapsíquica, de modo que está aqui, a entrevista que a gente deu aqui. Eu quero ver a entrevista aqui que eu dei, se está de acordo, como é que é. Eu tenho alguns exemplares, alguns vão lá para baixo. Agora, eu não sei mais o que é que nós vamos fazer com eles, porque ele mandou vários. Te examinar aí. Eu acho que a turma lá da holoteca, eu não sei como é que é, nós temos que examinar isso para ver como é que fica. Agora, outra coisa. A retrosenha que nós estamos falando aqui hoje, só quero lembrar uma coisa. Meu mantra era uma retrosenha, querendo ou não. Entendeu? O mantra que me salvou a vida, entende? Era uma retrosenha. Então, Valdo, isso que eu ia te perguntar. Um exemplo de você já deu do mantra, mas outras coisas. O que você cria, ou está criando agora, ou criou antes? Não, eu tenho opção de coisa de entrelinhamento, né? Eu tenho isso guardado, uma opção de coisa nesse sentido. Tem palavras que eu tenho tendência de saber, às vezes eu vou, aquilo serve de guia, de palavra-chave, serve de seta, indicando um caminho para mim. Eu tenho uma série delas nesse sentido do passado. Agora, ó, que engraçado, é que algumas passado, dessas senhas, mas, por exemplo, elas não são de português, elas são de outros idiomas. Mas você tem condições de dar o exemplo? Não, eu estou dando esse exemplo do mantra, que eu não posso nem falar o que é, porque senão envolve você. Agora, outra coisa, independente do que seja, nesta vida, você está criando um monte de senhas para outras. Assim, eu já fiz mas isso. Mas é bastante, deve ser bastante. Mas não assim nessa quantidade. Hoje a abordagem da pesquisa é mais abrangente. Ela permite esse generalismo, né? Essa cosmovisão. Mas isso que eu te pergunto, com todas as suas obras, a enciclopédia e tudo, deve ter um monte de senhas para outras. Ah, né? Tem. Todo mundo tem. Vocês mesmo têm. É que vocês não estão muito afeitos ao processo. Agora, aqui na parafatologia, é a terceira linha de baixo para cima. A criptografia multiexistencial. Você podia dar uma geral aí? É justamente o problema que eu chamo lá de entrelinhamento, aquele processo que você deixa guardado. Isso aí é uma das coisas mais sérias que tem. A outra coisa é a pessoa, por exemplo, tem facilidade de entender determinado idioma. Idioma que eu estou falando, gráfico, né? Não é o ágrafo, mas o grafo mesmo. Aquele que é escrito. Isso aí ajuda. Mas é um eu, por exemplo, eu tive uma facilidade enorme com espanhol. Eu praticamente não precisei de estudar espanhol. Eu estava sabendo tudo, eu traduzia tudo. Outra coisa, eu jovem, no meio daquela rapaziada lá da universidade, com aquele monte de gente, eles me escolheram para ser intérprete de espanhol na Argentina. Agora veja, eu tive aula de espanhol, lógico, eu tive aula aos 10 anos, os rudimentos da língua, mas junto de outros idiomas. E tive também aula de espanhol durante um ano no ginásio, que era ginásio científico, que tinha um ano que as pessoas estudavam espanhol. Eu estudei espanhol, mas veja, eu já sabia tudo muito antes disso. Eu traduzia, por exemplo, bolero para as moças que me pediam, fazia passar para o português a letra, sabe como é que é? Dos almas que no mundo havem unido yo. Entendeu? Que negócio. Rivaldo, mas pelo que eu vi, o sentido da criptografia aqui é de decifrar, é isso?
ou de traduzir alguma E coisa. você saber para onde vai, né? Como é que é a situação. Mas aí, se decifrar qualquer coisa, uma palavra, Quase sempre o processo maior é termo, é palavra, é vocábulo de língua. Esse aí é que dá mais o processo da criptografia. Então é o processo lá do nosso amigo que estudou a pedra de Rosetta. Quem é que é a pedra de Rosetta? Champollion. Champollion. Champollion, sei lá. Champollion. Sei lá. Entende? O processo todo é esse. Quase sempre tem um problema de criptografia específica ali. Então, uma tradução também pode entrar nessa... Pode. E quase sempre você vai mexer em alguma coisa, você traduz, né? Você põe para aquela língua que você está mais afeito, a língua nativa, ou aquilo que você está trabalhando mais naquele momento evolutivo. Agora, pode Dentro ser do contexto. da própria língua, do português também. Se interpretar uma palavra, também entra nisso. Agora, você mexe em língua, você sempre mexe em várias línguas. Se você aprofunda um pouquinho, por exemplo, português é neolatino, assim, então tudo que é latino você entra nisso. Espanhol, italiano, francês, tudo fica fácil, né? Entendeu como é que é? Está tudo naquele caminho. Igualzinho em inglês. Você entrou no inglês, você tem as anglo-saxônicas, etc. Tal. É fácil. Poderia desenvolver a questão dos acertos Grupo Carmo promovidos pela Premanho? Os acertos Grupo Carmo é o seguinte, aí tem uma série complicada, complexa de relações entre a Consciex e a Consim. Estão trabalhando juntos. Agora, os acertos vêm processos milenares e, às vezes, tem interferência também até da vida interplanetária dessas consciências. De modo que a situação toda, quando o resultado disso é benéfico, é positivo, isso ajuda um grupo de consciências em decorrência do trabalho daquela consciência que vai ser consim. Então, na questão do processo da Premanho, esse aspecto beneficia todo mundo que participou. Meu irmão começou a frequentar recentemente os cursos do IPC. Ontem, após um bom período exercitando o estado vibracional, apareceram com marcas em seu antebraço parecidas com arranhões ou estrias. Ele não estava com o braço apoiado em lugar nenhum, nem antes, durante ou depois da prática. E em minutos as marcas desapareceram. Ele tem repercussões muito fortes durante o EV. O que pode ter acontecido? Aí tem que examinar com calma. Se examinar o processo neurológico dele, alguma coisa que ele tem. Outra coisa, isso tudo tem sua razão de ser, que precisa de ser pesquisado e diagnosticado. Né? Se de ver se é positivo, se é negativo, o que se passa. Tem que examinar mais, tem que ver. Não adianta falar nisso, teoria não resolve, tem que ver a pessoa. É possível ter uma retrocenha relativa a um trafar do temperamento para facilitar a resinverbação nessa? A retrocenha vem na língua original requerendo a pesquisa em dicionário ou vem em consciência? Não. Consciência é aquilo que os materialistas não entendem. É um problema que a pessoa tem que começar a estudar através da telepatia. Agora, a telepatia é uma coisa, e a paratelepatia é mais séria ainda. Isso aí o povo não tem ideia de nada disso. É tanto que esse Sam Harris, no livro dele, está falando uma opção de besteira lá sobre isso. Não resolve nada, é tudo materialista. Ele não falou em telepatia hora nenhuma, porque ele não admite que exista telepatia, possivelmente é isso. Agora, tem muita bobagem no livro dele também, entendendo? A gente se diverte. A bobagem assim, né, superficiais da história, mas, por exemplo, ele fala assim, ó, quer ver, ele procura ter o máximo de lógica, mas lógica furada. Aqui. Será que uma pessoa cujas habilidades motoras foram prejudicadas pela ataxia do cerebelo possui uma alma em que se preservou perfeitamente a coordenação entre o olho e a mão? É mais ou menos como acreditar que dentro de cada carro avariado espreita um carro novinho em folha só esperando para sair.
Ele está comparando carro com consciência, quer dizer, está furado, esse cara não tem jeito. Isso é uma bobagem nova, falta lógica aqui, ó. E outra coisa, isso é uma falácia. Entende? Essa é uma falácia. Ele comparar carro com gente, com consciência. Vamos, assim, o quanto é implausível a hipótese da existência de uma alma cujos poderes são independentes do cérebro. Besteira! Isso aqui, ele está usando a expressão que já se falava há séculos. E está tudo furado. Ele comparar carro com a gente. Hoje, o próprio povo que estuda a cibernética sabe que computador é uma coisa, o carro é outra. Tanto que eles colocaram o computador no carro. Eu dirigi o carro. Agora, veja, estão começando a querer comparar o computador com gente. Mas veja, ainda não consegui nenhum computador que tivesse intenção do jeito que a pessoa tem. Isso tudo é bobagem. Então, veja, isso está na página 326 vezes, se você quiser ver aí. Isso é tolice total nas coisas dele. Agora, 326. Agora aqui, ó, na 321, ele está falando umas coisas seríssimas. Milhares de relatos sobre padre pedófilo nos Estados Unidos e os grupos de feiras que administravam os orfanatos por toda a Irlanda durante os anos 1950 e 60. Que o grupo, com o próprio nome de Irmãs de Misericórdia, torturava crianças e mesmo bebês de 11 meses, chicoteando e queimando, além de submetê-los a impressionantes atos de crueldade psicológica, devido aos pecados dos seus pais. Isso é, o pecado de serem filhos ilegítimos. Isso tudo existiu mesmo. Agora, esse homem falar nisso é muito bom, a gente tocar nesse assunto. Isso tudo aqui eu fui falar, quase me bateram uma vez aí nas coisas. Agora, é muito bom isso que eu estou falando. Outra coisa boa dele, o behaviorismo, que lançou uma sombra de estultificação sobre as ciências da mente por quase todo o século XX. Quer dizer, acabou com o behaviorismo americano. Isso é ótimo. Esse eu venho combatendo há muitos anos. Nessa aí, nós estamos dando a mão um para o outro. Né? Então, vale a pena ver o livro dele por causa disso, mas tem as bobagens. Tem que examinar, mas a maioria a gente pode assinar embaixo das coisas dele. Em geral, as bobagens deles, quais que são em geral aí? Tem uma porção. Tem um monte, né? Tem. Agora, depois... a tradução também tem erro, e tem erro de tradução, e tem erro de forma, e tem erro de digitação. Tem uma opção aí no livro. Agora, o ideal seria se a gente pudesse chamar esse homem aqui para todo mundo debater com ele. Falar umas verdades para ele, que assim poderia ajudá-lo nas argumentações dele, fortalecer, enriquecer as argumentações dele. Eu poderia dar uma opção de dica para ele. É possível ter uma retrosenha relativa a um trafalgar do temperamento para facilitar a ressinverbação nessa? A retrosenha vem na língua original requerendo a pesquisa em dicionários ou vem em consciencias? Então, ó, vamos entender bem isso aqui. Primeiro, quase sempre o processo é de telepatia, que é o que tem mais. Agora, que a retrosenha pode facilitar a mudança de temperamento, a reciclagem interconsciencial, a verbação, o poliglotismo, o dicionário cerebral poliglótico da pessoa, tudo isso é lógico que pode. Né? Aí depende do Professor, tipo e a condição. No ar. No ar. Quem foi primeiro, Albert? É você. Sou eu. Você está mais alta daqui, a turma aqui é baixinha. É mais fácil, né? Professor, o senhor podia explicar por que na sinonimologia o item 3, entrelinhamento teático. O que é assim? Então eu não sei o que é entrelinhamento. Olha, é bom você ler as coisas. Nos 700 experimentos eu andei falando entrelinhamento. Agora, o que é que se passa? Entrelinhamento é quando você coloca no texto que você redige e publica uma mensagem para você no futuro. É uma cápsula do tempo que você faz. Então, por exemplo, você cria alguma criptografia sua específica. Eu, por exemplo, eu tenho uma que eu vou te contar que você tem trabalhado com ela, que é a hora que eu coloco a enumeração de 7 itens.
essa enumeração, geralmente, eu chamo atenção. Agora, eu faço isso desde menino, desde rapazinho. Quando a pessoa fazia uma enumeração dos mesmos itens, dentro da mesma linha de cognição, com 7 itens, eu geralmente escrevo enumeração. Esse livro aqui tem, a maioria dos livros que eu leio tem, entende? Quando me interessa, tem muitos que eu deixo passar. E hoje eles já estão escrevendo muito, principalmente quando vai falar, por exemplo, sobre globalização. Se fala muito em enumerações longas. Agora, eu só anoto quando tem 7. Agora, isso me ajuda, que é o meu negócio do passado. Estou dando uma dica. E é uma das técnicas que eu estou usando na enciclopédia. A enciclopédia tem uma série de senhas minhas do passado. Professor, fica... 7 é porque é o mais difícil que tem. Todo mundo faz enumeração de 3, de 4, 5, raramente 6. Agora, 7 é raríssimo. Pode olhar. Pode olhar que você vai ver que, mesmo agora, o povo está começando a fazer muito disso. Agora, já tinha camarada, mesmo na França, no século XIX, que já gostava de fazia até romance, fazendo relações de coisas. Igual aquele romance, o Ventre de Paris, quer dizer, o ventre de Paris, que ele começou a fazer a pesquisa sobre o mercado de Paris, tudo que tinha de comida. Então, tudo relacionava as comidas, tudo que era fruta, tudo quanto era legume, quase francês, né? E isso é do século XIX. Professor, entrelinhamento, quer dizer, fazer essa relação para o futuro, do presente para o futuro. É um entrelinhamento porque eu é que sei ler nas entrelinhas aquilo que eu escrevi. Nas entrelinhas. Olha a lógica disso. Tá. Agora, ó, isso tudo funciona. Eu já faço isso há algum tempo. Já faz algum tempo, não é dessa vida a primeira vez. Ok, obrigada. Professor, na página 18, na tecnologia, você poderia falar nessa técnica de elaboração da retrocênia pessoal? Como é que é isso? Pois é, isso aí também é que eles estavam perguntando ali. Isso aí é o seguinte, essa técnica, você vai trabalhar com ela escolhendo alguma coisa que você gosta, que seja dentro da sua estilística, e você cria, às vezes, uma expressão, que ela pode ser uma expressão simples ou uma expressão composta, geralmente é composta, que você então fixa aquilo. E aquilo vai marcar essa vida sua para a próxima. Agora, isso tem que ficar durante muito tempo na sua vida até você se acostumar com ela. Você tem que arranjar uma companhia permanente dessa expressão com você. Essa minha vida agora, eu estou fazendo uma série delas que eu estou colocando aí, mas algumas são do passado. Agora, por exemplo, esse meu mantra, ele é impressionante pelo seguinte, ele tem palavras de línguas diferentes e aparentemente elas parecem contraditórias, a pessoa vai ver, ela é potencializadora, ela não é contraditória. Então, por exemplo, é uma coisa que ninguém está esperando, uma expressão que pode ser contraditória, no entanto, ela potencializa o meaning, o significado, o conteúdo da outra. Então, aquilo expande, dá uma cosvisão. Então, o meu mantra não é um processo de energia apenas, é um processo de conteúdo, de ideia. Agora, é lógico que através dessa ideia, ele potencializa a energia. Por isso ele funciona. Entende? Agora, é difícil de expor, eu não posso dizer o que é. Mas, por exemplo, eu nunca vi ninguém falar esses 2 aspectos essenciais que tem nesse mantra. Entende? Que é uma palavra que, ao mesmo tempo, ela é um qualificativo junto de um sujeito e que aparentemente é uma coisa que não era, o significado devia ser aquele, mas ali dentro, a pessoa examinando, ela vai ver que é. Então é muito mais do que metáfora, a coisa é muito mais avançada, é abrangente, é cosmovisiológico. Então, por exemplo, o caso é você procurar palavras que possam potencializar aquilo que você deseja. E arranjar uma coisa que seja positiva.
Por exemplo, isso que é o meu mantra é muito positivo. O meaning, o conteúdo, a significação, terrivelmente positivo e expansivo. Tá vendo? Você tinha falado agora há pouco que nós estamos criando algumas senhas, e mesmo sem saber, você poderia explicar melhor? Não, porque às vezes você está usando alguma coisa que você gosta, sem saber. Eu já vi gente que estava usando o processo de uma retrosenha e não sabia, agora, baseado em quê? Em música popular. Estava sempre cantando determinado tipo de música, que a lírica, a letra, tinha aquelas ideias. Agora, a pessoa não tinha noção disso. Eu falei com ela, ó, possivelmente isso aí vem do seu passado, que era a repetição da mesma condição. Na escrita do livro, que a gente escreveu no livro, escrevendo um livro, a gente provavelmente vai ter senhas. Sempre vai ter. A pessoa dando aula, ela tem senha. Aí vem os bordões, vem esse processo da docência, da didática, pedagógica, esses processos que você usa, as expressões específicas que você usa para servir de estribilho, falando em italiano, de ritornello. Você está entendendo como é que é? De ritornello, daquilo que você fala. Então, a coisa é séria. Como eu tenho aqui essas minhas expressões, e são tudo macetes que você usa. Essa que eu falo, por exemplo, no princípio do começo, do início, burralda, borrildo, borroide, são aliterações, até um certo ponto, com o mínimo. Agora veja, os estudos são processos. Outra coisa, certos exemplos que eu dou, que também são, entendeu? Bordões didáticos. Isso é técnica. Gancho. O nome que o povo mais gosta de usar é gancho didático. Professor. A gente está escrevendo um livro, como é que a gente percebe que pode ser uma senha? Geralmente é repetitiva essas coisas? Não, isso aí é com você. Pergunte para o Avindade. Mas em geral ele que tem que saber, alguma coisa que marca. Alguma coisa chamativa que você gosta. Tem coisa que às vezes você vai ver pela primeira vez e fala assim, engraçado, eu já vi isso aí. Mas você não lembra de nada. Às vezes o processo é do passado. Agora, são as nuances, isso aí que nós estamos estudando aqui, ó, retrosenha, das coisas sofisticosas que nós temos aqui. Matéria de parapsiquismo, de intelectualidade, mental soma, de evolução, de cosmoética, entende? Então, o estudo é importante, vale a pena pensar. Para variar, é uma neo-ideia, né? Porque não existe por aí esse conceito. Agora, por exemplo, quem usa muito esses retrosenha, mas não sabe usar, são os enigmistas. O povo que gosta de enigma, etc. Igual, por exemplo, aquele cara lá, o austríaco, que eu comprei aquela biblioteca depois que ele morreu, que ele escrevia para o mundo inteiro e ele tinha um pseudônimo que ele aparecia, todo mundo sabia. Esse pseudônimo, geralmente, que eles arranjam, é para ver. Pega essas revistas de palavra cruzada, enigmística, você vai ver aqueles caras, e olha os pseudônimos dele. Aquilo tudo tem retrosenha nessa história, tem coisa do passado. Agora, por exemplo, esse homem lá de Petrópolis, que eu comprei a biblioteca depois que ele morreu, a enigmística dele, a biblioteca dele, foi uma das maiores que eu já vi no Brasil. E muita coisa eu nem fiquei com aquilo, eu falei com o cara para vender para os outros ganhar dinheiro com aquele negócio que eu não queria, negócio comigo. Agora, ele escrevia em alemão, a maioria das coisas dele. E o alemão é muito bom para isso, é igual ao português. O alemão é bom por causa do processo de picotar as palavras, um negócio grande, eles dão muito valor na questão das palavras, entendeu? E ele era doutor no assunto do alemão. Eu vi os dados dele, vi as revistas, examinei tudo, com a cabeça. Agora, veja, ele não tinha ideia. Eu não vi nada nas coisas dele que falasse de vidas sucessivas, de outra vida, nada disso. Eu só fazia enigma, não quer saber. Entende? Agora, essas pessoas que faz enigma, charada, salto de cavalo, essas coisas todas que tem, esses processos todos de trocadilho, são especialistas mesmo.
Geralmente são pessoas muito inteligentes, entendeu? Esse povo. Muito inteligente. Aqui na última linha da patologia, só tem assim: a recaptura dos indícios deixados por si mesmo. Na parapatologia, terceira linha, bem no meio, tem assim: a memória das extrapolações parapsíquicas vividas. Eu queria saber quais são as técnicas que podem ajudar nessa recapitulação dessa memória, dessas A extrapolações. melhor coisa é a pessoa registrar tudo que ela estuda, que seja importante, colocar no laptop e ler sem parar a vida inteira. Isso aí, cedo ou tarde, a pessoa vai chegar lá. Vai chegar um ponto que a pessoa sente, você sabe, em qualquer linha de conhecimento, chega um ponto que a pessoa passa o gargalo e ela entra num patamar de cognição. Ela se sente mais senhora daquele assunto. Ela domina mais o assunto. É nesse ponto que começa a vir os processos da retrocênia. Enquanto a pessoa está apenas jejuna, entende, noviça, ela tem dificuldade para isso. Mas mais tarde ela domina bem o assunto. Obrigada. Professor, aqui. Sim. Quando a gente desconfia ter sido alguma personalidade no passado, na hora de estudar isso, que sinais, que A primeira situações coisa, você pode levar em se é uma consideração? personalidade conhecida, você tem que ter uma vida, devido ao seu temperamento, que bate com aquela vida em mais de 100 itens. Entendendo? Mais de 100. E outra coisa, tem que ter uma autocrítica, uma heterocrítica enorme. Não pode facilitar nada. Não pode fazer conta de chegar em nada. Tem que ser tudo realisticamente, o osso, nu e cru. Aí, às vezes, ajuda. Isso aqui é a técnica da gente estudar o processo do passado. Isso quando a personalidade é conhecida. Quando ela não é conhecida, aí tem que fazer mesmo retrocognição, não tem outro jeito. E ver como é que é. Ok, Tá certo? obrigada. Valdo, tinha uma frase que eu usava bastante, principalmente em momentos assim mais de estresse, né, que é eu pedir para evoluir. E essa frase, quando eu pensava nela, ela me dava assim uma calmia, sabe? E Como é que é a frase? eu pedi para evoluir, sabe? Ah, sei. Então, pode ser considerado uma retrocênia ou não? Pode ser alguma coisa de igreja católica ou de iniciação, né? Você rezava muito, estava lá na sua clausura. Isso aí é normal. Outra coisa, tem sua razão no seu caso, né? Cada aquele negócio seu, cara. De cardio-chakra, tudo. Então, pode ser considerado uma retrocênia, isso? Mas positiva ou não? Escuta, quantas irmãs vocês são? Somos 7, 8, quer dizer, de mulher, peraí, somos em Pedro. 6. Não, é que eu tenho uma, são 6. Agora, 6 mulheres e 2 eu te homens. pergunto, você nunca desconfiou disso? Da religiosidade? Não, não é bem da religiosidade, do convento de freira. Ah, todas nós? Olha o caso da Marina, olha o seu caso, olha o caso da sua outra irmã lá que mexe com aquelas coisas. Então. Sim. Cátia. Não? Você quer alguma dúvida? Não é essa aqui não. É outra. No caso, ligação com convento, esse tipo de coisa, assim? O que você acha? Clausura, né? Você ainda tem dúvida disso? O que eu acho engraçado é o seguinte: como é que com esses anos todos que vocês me conhecem, a história toda, vocês não perceberam nada disso? Eu fico calado, né? Eu fico só de olho assim. Não, quando criança, alguém falou uma coisa assim, mas eu mesma não. Pois é. Não, eu sei que. Oi. A mamãe, você não acha que era uma grande madre superiora? Ah, sim. Ela tem uma liderança forte. Mas isso que eu estou falando, é perfeita. Agora, ó, tem gente boa que ajuda você. Eu estou recebendo um banho de energia aqui. Tem gente boa que ajuda a mamãe. Ela é muito boa. Não, ela está. Eu falei nela, recebi aquele banho de energia. É o povo que ajuda ela lá. Não, hoje ela está fora de série. Agora veja, ajudou muito a vocês, depois resolveu acertar aquelas freiras esquisitas. É lógico, vocês não chegaram a ser essas freiras lá da Irlanda, não. Mas
sempre tem alguma coisa esquisitinha, né? Nunca se sabe. Por isso que é que tem o passado desse jeito. Agora, as retrosenhas tem de tudo, né? Então, no caso, essa frase, eu meio que evocaria esse holopensene, seria isso? Está na casa. Por isso que me trazia... repetindo o passado. Por isso que me trazia essa tranquilidade? A gente repete o passado nas emoções, nas ideias, nos gestos, nos atos, nas tendências, nas preferências, nos favoritismos, nas predileções. A gente vive repetindo. Agora observa, faz uma análise da sua irmandade como sendo uma irmandade católica. Outra coisa, primeira coisa que você vier ver, o que é que predomina ali? É francês, idioma inglês, idioma francês, idioma italiano, o que é? Pensa bem. Que ali tem gente de diversos tipos, mas... Tem de tudo ali, né? Tem de tudo. Mas que é engraçadinho, né? E o meu pai na jogada, né? Meu pai por trás. Tem mais gente na jogada, não é só seu pai. Professor Valdo, aqui na exemplologia, no segundo exemplo, retrosenha pessoal madura. O senhor fala da forma relacional, que foi retratada pela consciência, somente a partir da minha idade intrafísica, né? No seu caso, o senhor recuperou essa fórmula funcional bem antes? Mas o meu caso, minha filha, eu já tinha retrocognição, isso tudo aqui eu já engoli há muito tempo. Sim, já desde menino? Eu tenho um monte, eu sabia disso tudo. O senhor só começou a usar essa maneira de escrever agora? Minha mãe me ensinou adentro, 4 e 5 anos de idade. Eu comecei a dominar aquilo. 3 meses depois eu falei assim, eu não faço mais carta enigmática. Agora quem vai responder tudo é você. Você está melhor do que eu. Tinha 5 anos. Entendeu? Foi aí que ela começou a investir em cima de mim, com as coisas todas. Agora, a carta enigmática, a gente ganhava prêmio com isso. E tinha coisa muito boa nisso. Outra coisa que fazia é o seguinte, eu já expliquei isso aqui uma vez. Meu pai tinha lá um negócio da Sul-América, que eles mandaram para ele, e tinha uma assinatura da revista Sul-América. A revista Sul-América, se pegar os números antigos, vocês vão ver lá que tinha um concurso, que a pessoa ganhava livro, ganhava uma opção de coisa, se ela assinalasse direitinho aonde que estavam determinadas frases. Então eles colocavam 100 frases da revista, você está entendendo? Para a pessoa dizer qual a página que estava aquela frase. Porque isso exigia que o leitor lesse a revista inteira. Você está entendendo? Agora, com isso, eu pegava aquilo, no outro dia dava para minha mãe, está aqui. A gente mandava, eu ganhava tudo. Agora, vê, aquilo tinha que ter uma atenção danada. Minha mãe ficava descabelada comigo, porque eles lá tinham dificuldade para isso. Agora, hoje eu entendo qual a dificuldade da minha mãe e qual a minha facilidade, eu entendo. Não é porque eu era fora de série, não. É que a minha cabecinha, na ocasião, tinha menos processos externos para encher minha cabeça. A dela não, tinha uma opção de coisa. Você está entendendo o que quer dizer com isso? Minha cabeça estava limpa. Então, o menino, se tem um pouco de lucidez, sai de baixo. Ele liquida com você, porque ele está puro, ele só pensa aquilo. Isso é aquilo que o Richer falava. Você tem muito cuidado com aquele leitor que lê um livro só. Nesse livro, ele engole você. Você está entendendo? Então é a mesma coisa, a pessoa que está com a cabeça limpa. Agora, por exemplo, já pensou o tanto de impulsos, de reflexos externos que a minha mãe tinha, adicionando daquele jeito, conversando? Ela não tinha mesmo. Agora eu não, eu estava limpo. Eu li uma coisa e não esquecia, eu sabia tudo o que era, a minha cabeça estava tudo limpa. Então eu via aquelas frases, não, essa aqui tem lá, anotava. Até a pouco, no outro dia entregar para ela, está tudo aqui, é 100. Eu nunca errei nesse concurso, eu sempre acertava. Nunca. Porque não tinha jeito também. Ou você fazia tudo, ou errava. Eu fazia tudo, não tinha jeito de errar, porque as frases eram muitas palavras, não tinha outro lugar. Tinha que saber direitinho, na página tal, assim, onde é que estava.
Então, nesse caso, isso também potencializava a recuperação dos cônjuges das suas vidas anteriores. Pois é, não. E o meu problema, por exemplo, a avidez do processo de querer aprender, de estudar, etc. Tal. Isso vem comigo há muito tempo. É uma das minhas tendências, né? Por isso que eu falo, eu tenho um holopensene bibliográfico, os livros vêm para minha mão, as coisas escritas, está entendendo como é que é? Eu tenho facilidade para isso. Nessa época, e as ideias originais, as ideias que já vieram de outras Não, vidas? havia as coisas originais que era a coisa inédita, o inaudito, aquilo que não foi falado. Por exemplo, meu povo lá não estava acostumado com esse negócio de eu falar o outro que alguém que matou o cara, que eu vi o cara lá que matou ninguém, está acostumado com isso. Outra coisa, eu falar os negócios antes de nascer, quem é que admitiu um troço desse? Coisa totalmente absurda para aquele povo. Aonde dominava a igreja católica, com romaria, aquelas loucuras todas, e a dança da cacunda, do pé com a cacunda, os negócios lá de são não sei o que, são daquilo, cheio de limão que colocava assim, ó, em cima daqueles pau, com a imagem do santo, entendeu? E colocava nas casas, todo lado. E vinha aquela equipe, sabe, uma comitiva para pegar o auxílio para o santo. Isso era várias vezes no ano, era isso que tinha mais lá. Agora eu venho e começo a falar os troços, como é que fica? E tudo já era novidade, entendendo? Veja bem, o centro espírita, o meu pai ficou satisfeito ou ficou impulsionado a fazer o centro espírita porque ele viu que havia algum processo extrafísico. Ele viu com a gente, não tinha jeito. Os fatos mostraram. Agora, até que ponto que eles fizeram isso tudo não foi por causa de mim, foi mais para ajudar meu pai. Muita coisa foi feita nesse período. Houve algumas benesses, algumas benfeitorias a partir disso aí, não há dúvida. Agora, vocês estão entendendo então como é que são essas coisas. Agora, eu não acho que seja só porque eu era fora de série, ou isso aí, ó, índigo, ou superdotado, não. Meu problema é que eu estava com a mente limpa e doido para estudar. Eu já vi menino assim. Sai de baixo, ele guarda mais as coisas que você, a memória dele às vezes está melhor. Se ele tem interesse, se há um processo emocional que fixa aquele interesse, acabou. É o problema da paixão, aí é pior. Sabe que a memória, a pessoa guarda mais quando tem uma emoção carregada. A pessoa não esquece. É a tábula rasa da criança. É isso aí. Sobre senhas, talvez, do curso intermissivo, porque muitas vezes vidas anteriores podem estar trazendo aí ideias não tão positivas. Curso intermissivo, por exemplo, você fazer o bem para os outros, que é a interassistencialidade. O estudo é senha, você tem universalismo. O problema, por exemplo, que a pessoa vê só aqueles dados pequenininhos que eu coloquei nos 700 aí, sobre curso intermissivo da Sofia. Eu fiz esse curso intermissivo. Ela mesma conhece lá dentro dela. Estuda senha, tem alguma coisa lá dentro dela que faz ela sentir aquilo. Porque a pessoa não vai se tapear numa coisa dessa. Não é fácil. Com o passar do tempo ela vê. Gente, não é fácil uma pessoa chegar aqui e fingir que teve curso intermissivo. Não dá, não cola. Fica sem ambiente, fica ruim para ela. Entendeu o que quer dizer? Com o tempo. Sim. Sim. Na página 17, Não sei se o senhor percebeu, acho que é uma questão de forma. Número 2, repete o título? Retrosenha pessoal. Sim. Mas eu acho que nós já mudamos. Já mudaram. E na página 18, em efeitologia, o senhor poderia aprofundar o segundo efeito? O efeito cosmovisiológico dos atos cosmoéticos sequenciais. O efeito cosmovisiológico dos atos cosmoéticos sequenciais. Isso. O caso é o seguinte, por exemplo, a cosmovisão é a ampliação daquela visão pequena que a pessoa tem, a monovisão. Agora, se ela começa a fazer assistência,
essa assistência, às vezes, dilata, expande o problema de conhecimento, de cognição que ela tem. Com isso, às vezes, dá esse processo do efeito córtico-fisiológico. Ela começa a ver o alcance, por exemplo, da interassistencialidade do ponto de vista multidimensional, cosmoético e etc. O caso todo é esse. Agora, os atos cosmoéticos sequenciais. Então, a pessoa começa a ver o que é que sai. Isso aí, às vezes, faz também ela lembrar das coisas. Por exemplo, a maioria de vocês já fizeram muita assistência em outras vidas. Igual isso que eu estou falando lá da família, sabe como é que é? Ali da nossa amiga. O que é que se passa? Fez assistência na monarquia, fez assistência dentro da religião, fez assistência conforme a profissão, fez assistência como médico, entende como é que é? Somente médico, né? Então, isso tudo aí é um processo do efeito córtico-fisiológico. Amplia o modo da pessoa abordar as coisas hoje, nessa vida. Sai do rame-rame. Professor Valdo, na parafatologia você comenta a sinalética, né? A sinalética, ela é uma retrosenha ou pode não ser uma retrosenha também? Aí depende, né? A pessoa tem que ver o que ela tem. Eu acho, por exemplo, que certa sinalética que eu tenho, isso está junto nos meus processos. Entendeu? E outra coisa, a sinalética tem muita relação com o processo parapsíquico. Não é só de energia. A coisa mais séria é a parte parapsíquica. Agora, isso coloca a gente mais ou menos a par da condição do passado. Do ponto de vista do fenômeno. Então, por exemplo, algumas coisas minhas de clarividência viajoura, eu sei que isso tudo era comum comigo. Agora, as retrocognições, é muito bom na hora que você lembra isso tudo. Então, eu lembro de muitas coisas dessas minhas que eu já tinha antes, no outro corpo, em outras condições. Você poderia usar, de repente, a própria sinalética como um mecanismo retrocognitivo, até para chegar nesses pontos aí. É isso aí. Uhum. E os fenômenos também, os fenômenos parapsíquicos também são assim. Há um efeito retrocognitivo. Não é só a memória, não é só o fenômeno de retrocognição. Entende? Determinado tipo de projeção faz você lembrar de outras. Isso é sério. Não sei se o senhor já comentou, mas no Projeciologia no 700 o senhor colocou várias retrosenhas ali, deliberadamente, para poder, nas próximas vidas, acessar essas informações, é isso? É. E agora estou pondo mais ainda na enciclopédia. Na enciclopédia o senhor também está colocando diversas retrosenhas também. Há muita coisa minha que são muito específicas e que o povo implica. Por exemplo, presta atenção. Vamos só examinar aqui assim, para você ver meu estilo. O povo não presta muita atenção nisso. Toda palavra que eu estou analisando no verbete, aquela expressão em si, ela vem em itálico. Olha lá, retrosenha pessoal, ela está em itálico. Eu chamo atenção para isso. O dicionário, de um modo geral, não faz isso. Uma outra coisa, observa bem. Na sinonímia, na antonímia, eu ponho um ponto vago, quer dizer, de espaço, antes do número. Mas eu ponho 2 pontos depois do número. Tem gente que implica com isso, tem gente que quer que seja o contrário. Eu não faço, o contrário é o que todo mundo faz. O meu é diferente. Agora, por quê? Com isso eu chamo a atenção daquilo que eu estou escrevendo. Aqui, ó, sinonímia, sinonímia, 2 pontos. Um espaço vago, ponto, um ponto, 2 espaço vago, autosenha multiexistencial, ponto. Um espaço vago, 2 pontos, 2 espaços vagos. Você está entendendo? Tudo isso é macete. Agora aqui, ó, tem um monte disso. Todo lado aqui tem. Quer ver outra coisa? Vamos ver se tem aqui. Olha lá, na remissiologia, eu não ponho um espaço vago depois do número. Eu ponho 2 espaços vagos.
E outra coisa, eu escrevo a remissologia tudo com 2 espaços, já notou? Por quê? Capricho. Meu estilo. Agora, com isso, eu chamo muito mais atenção. Por quê? Na remissologia, eu sei que tudo é pequeno, então eu posso fazer duplo. Estudo é o de caso pensado. Uma outra coisa, até agora, ninguém conseguiu fazer todas as frases enfáticas do jeito que eu faço. Que é muito difícil de fazer. Agora, tem aí, por exemplo, pega qualquer uma, olha essa. Você não vai ver nenhuma palavra de 2 letras, de uma letra só, ou um número só, no fim da linha. Você só vai ver se a palavra foi partida. Presta atenção. Outra coisa, algumas têm itálico, que é o essencial de cada uma delas. Outra coisa, são sempre 4 linhas, mais ou menos ajeitadinhas. Eu não brinco em serviço. Estudo é técnica. Agora, tem mais um monte. Por exemplo, hominologia. Todos os homines, eles estão em itálico. Mas o O está sempre no normal. Ele não está em itálico. Isso é super capricho. Uma outra coisa, você não vai ver nos meus textos nenhuma letra ou número isolado no fim da linha. Outra coisa, outra técnica da minha técnica aí, da minha, vamos dizer, estilística. Quando a palavra tem um traço ou travessão no fim, eu repito igualzinho num contrato jurídico. Eu repito quando vai para outra linha. Está entendendo como é que é? Isso é todo lado assim. Quando a palavra exige, quando ela é de separação. Aqui, por exemplo, está faltando um, que é esse que eu falei, está faltando aí. Individual e intransferível, está faltando aí eu passar um hífen para o traço ali que faltou. Eu vi logo. Agora, com o tempo, você habitua com isso, você faz isso tudo automático. Eu não tenho trabalho com essas coisas. Já é o meu modo de ser. Então, é a razão de ser. As suas retrocências, tanto no conteúdo quanto na forma também. Né? Então, a estilística do Agora, autor... veja, isso é a filologia, a linguística. Tem que entender essas coisas. Agora, com o tempo, você dominou uma língua numa vida, aquilo vai te ajudar a dominar as outras línguas nas próximas vidas. Eu já tenho feito isso com vários idiomas. É muito bom quando você nasce num outro país que tem um idioma diferente. Isso vai enriquecer sua parte mental somática. Qual seria a dica para a pessoa poder ir atrás daquilo que ela talvez escreveu em vidas passadas, assim, para ela poder descobrir qual era a estilística, pelo que ela faz hoje, pelo estilo dela hoje? Pois ela vai olhando, ela vai vendo tudo isso. Nós somos complexos. Tudo que já pensaram, a gente já estudou. Para chegar aqui, para ter curso intermissivo, a maioria já é bem errado. Entendendo? É tudo assim... touro e vaca velha. Você está entendendo como é que é? Tem muita experiência, muita coisa atrás. Agora, é desperdiçado porque não tem fixação da lembrança. Isso é que é o ruim. É isso aqui que a gente bate. Que hoje é muito importante a fixação da lembrança. No A, aqui em cima. Aqui na página 18, paradoxologia... A última frase. Ah, sim, o paradoxo da retrocenha superpessoal, plotada no âmbito da superassistencialidade às outras consciências. Então, essa supersenha foram esses exemplos que o senhor falou ainda há pouco? É super... Agora, o que é a superassistencialidade? A superassistencialidade. Por exemplo... Existem determinadas assistências que você tem que ter um certo gabarito para entender. Por exemplo, o processo de parapsiquismo, você cuidar de determinadas pessoas, como foi o meu caso. Eu, no movimento espírita, às vezes atingia muita gente que era teosofista, que era lá da religião, não sei o que é, do Oriente, fazia isso, fazia aquilo. E as pessoas atrás de ideias... E eu tinha que ter uma certa elasticidade. Se eu fosse espírita de Papa Amarelo, só de J. Cristo e Allan Kardec, eu nunca atenderia esse povo, nem
estudaria com eles. Agora não. Eu era de uma tal maneira que chegou o xamã, eu fui lá trabalhar com ele. A pouco ele queria que eu ficasse com ele. Você está entendendo bem que é? Isso foram várias áreas. Por exemplo, eu lia todos os livros da Editora do Pensamento, que era um negócio muito... tinha de tudo ali dentro naquela ocasião. Então, isso tudo é a interassistencialidade especializada. Agora, veja, isso me ajudou demais na minha vida. Eu olhava tudo como sendo fenômeno. Eu não ficava preso dentro do arraial do espiritismo. Eu queria saber do universo, do cosmos, para ver o que dava. Com isso, ampliou muito o meu processo. Entende? O leque de abordagem das coisas, de entendimento, e vamos dizer, o leque da elencologia, entende? O povo. Eu tive contato com gente de tudo quanto é lado, não tinha saído. Quando tenho que me comunicar com uma pessoa que fala outro idioma, encontro muita facilidade, mesmo sem ter estudado a língua. Consigo conversar até mesmo utilizando palavras que conscientemente nunca ouvi. Essa facilidade poderia estar apontando alguma habilidade ou traço? Qual seria? É lógico, tá? Isso aí é o problema dos seus dicionários cerebrais. E você deve trabalhar com o processo da retrocognição em matéria de linguística. Isso aí vai te ajudar. Que é o meu caso aqui. Estuda filologia um pouco. Mas nada de literatice, isso é besteira. Estuda o mecanismo do processo de falar, comunicar, escrever. A retrosenha pode ser um conceito? É um conceito, o que é? Quando era criança, um colega me falou sobre 2 personagens de quadrinho que tinham características que eram opostas e complementares. Isso ficou na minha cabeça por anos. E até hoje eu vejo que em diversos aspectos da minha vida, esse conceito de situações ou pessoas opostas, mas que têm algo em comum ou que se complementam, está presente. Isso poderia ser uma retrosenha? Qual campo da conscienciologia tem mais relação com esse conceito? É quando nós vamos estudar a gemelidade. É estudo dos gêmeos. É muito importante o processo de gêmeos. Uma outra coisa, estude as duplas, por exemplo, que existe em matéria de arte. Então, alvarengue e ranchinho, o que é que um complementa o outro? Você vai começar a entender o negócio, né? Estou dando uma coisa bem chã, porque não tem dúvida, né? Para não falar de outros aí, entendeu? Tiveram muitos, né? Agora, alvarengue e ranchinho é um dos mais conhecidos dos antigos, mas... Terminei meu relacionamento de alguns anos de convivência com minha dupla. Não consegui entender e nem lidar com o temperamento dela. Assim sendo, acho que eu não tenho direito de estar com ela. O senhor disse que saudade é sentir falta da energia da pessoa. Como posso fazer para amenizar essa saudade? A melhor coisa que você faz é arranjar outra. Não, vamos ser práticos, é o objetivo. A vida tem muita mulher por aí. Ao que tudo indica, até as últimas estatísticas demográficas que eu estudei, tem mais mulher do que homem na Terra. No seu livro Projeciologia, você afirma que mantras são muletas do misticismo. E agora você fala de suas senhas pessoais, mantras. Não entendi a relação. Poderia explicar melhor? Sim. Olha, não tem nenhuma contradição no que eu estou falando. Você não veio usar o mantra aqui. Tudo eu já superei. No entanto, esse mantra, para certas pessoas, até que seria bom eu usar. Por quê? O meu mantra não funciona igual esses mantras que você conheceu por aí. O meu mantra é o seguinte, ele é de interassistencialidade. Ele mexe com o processo de energia e o parapsiquismo. E ele é de desassédio. Ele faz o exorcismo. Por isso que a coisa é diferente. Agora esses mantras que tem aí, isso tudo é bobagem, você não precisa disso. Exterioriza a energia que você faz o que você dê a entender. Não precisa de nada disso. Então, mantra é uma palavra prostituída pelo processo do orientalismo, que eu evito de usar. Mas agora, nessa questão desse meu caso, o meu mantra, por exemplo, ele é uma expressão composta terrível, enorme. Agora, veja, eu não posso dizer que não é mantra. Ele é, até um certo ponto. E outra coisa,
Foi um mantra que me deram, a iniciação, equivalia a um mantra, isso que eles falam hoje. Mas veja, é outra condição. O objetivo é outro, não tem nada a ver com isso. De modo que, vamos entender. Agora, eu não posso dizer para você qual é esse mantra, porque senão você ia também sentir a sua certa energia. Mas eu não quero fazer mais esses espetáculos aí que eu tive que fazer durante muito tempo, porque atualmente a gente não precisa disso mais. Qualquer coisa, eu faço um arco voltaico na pessoa, dá resultado até melhor. Né? Gostaria de saber se as próprias letras ou grafias da escrita é um tipo de criptografia. É o início do princípio do começo. Os traços da escrita mudam de vida para vida, ou elas são as mesmas sempre, independente de várias passagens por outras vidas. Não seria isso uma criptografia também? Sim, mas tudo é criptografia. Aqui, ó, presta atenção. Existem as lembranças criptográficas, ou seja, dentro da imagística da pessoa, aquilo é criado uma figura. Essa figura pode ser um mantra, uma letra, um símbolo, a semiótica, tem uma opção de coisa baseada nisso. E por aí vai, as áreas todas, tudo é baseado em símbolo. Agora, nós temos toda a linguagem baseada em símbolo. De modo que, o que é uma pessoa? É um conjunto de símbolos, em matéria de manifestação. Tudo que você fala, tudo que você vê, modo de você agir, tudo tem símbolo. Isso é a vida, é a simbologia. Mas o povo dá muito valor para símbolo. Valores excessivos. Superestima o processo. Então a gente evita isso, que aí vira tabu, vira mito, vira bobagem. Superstição. Em cima do seu contar sobre a busca de palavras-chave, quando tinha 5 anos de idade, foi aí que o senhor começou a usar os pontos de conhecimento de suas escritas criptográficas que poderão, na próxima ProEx, facilitar os seus textos? Se eu quiser começar a criar uma senha, meus escritos, o senhor teria algo para orientar? A primeira coisa é como eu estava falando aí antes. Anota, coloca as coisas e veja o que é que chama atenção a você. Tem coisa que às vezes chama atenção. Por exemplo, se determinada palavra, um determinado conceito chamou sua atenção, escreva um artigo sobre aquilo. Aí você está começando a puxar o fio da meada. Alguma coisa vai acontecer com isso. Um artigo, às vezes, que a pessoa vai escrever sobre isso, ela vai longe com o processo. Foi isso que eu fiz na minha vida. A frase que aconteça o melhor para todos é uma retrosenha do curso intermissivo. Pergunto, pois esta é uma frase do professor que fixou na minha memória. Sim, isso aí é do curso intermissivo. E daí? Se de falar mal alguma coisa? Acho que não. Deseja investir no estudo da interassistencialidade. O senhor poderia dar uma dica de bibliografia prioritária para tanto? Sim. Você pega agora que foi lançada em DVD, com mais de 1.300 verbetes, e você pega lá e coloca no Find, lá no procura, você põe lá interassistencialidade, você vai ver o tanto de temas que tem sobre o assunto que vai te ajudar. Você vai ficar doutor no mês, se dedicar só a esse DVD. Vocês não acham? Que o tanto que tem de interassistencialidade não está no gibi. Eu nunca escrevi tanto sobre interassistencialidade como tem já na enciclopédia. Em remissiologia, não seria especialismo holobiográfico, a autoconsciência metrologia? Especialismo holobiográfico, a autoconsciência metrologia. O que é isso? Deixa eu ver lá, remissiologia, especialismo holobiográfico, holoconscienciometrologia. Especialismo holobiográfico. O que é que está errado nisso? Eu não estou entendendo. Então eu vou olhar lá para ver se está errado. Alguma coisa. Às vezes está. Quem conserta isso, que é especialista, é a Adriana. Ela deve ter visto alguma coisa. Eu vou ver. Vamos ver o que é. Muito obrigado pela ajuda. Observar uma tábula rasa o dia do aniversário, observando a sincronicidade desse dia, poderão estar associados à retrosenha pessoal? Olha,
Se diz respeito à pessoa, tudo que diz respeito a ela pode ter relação com a retrosenha. Eu não estou aí, não vou meter a mão nessa cumbuca. Tudo é possível. Por que não? Depende o que é. De modo que fica de olho. Então, aniversário, nome, data, abre o olho. Por isso que isso tudo aí tem relação com a pessoa, assim. Sempre tem, porque fixa, estigmatiza a pessoa, não tem jeito. Professor, aqui. É interessante falar negócio de data, porque em casa eu faço aniversário na mesma data que a minha mãe, e meu pai faz aniversário no dia seguinte. Então, assim, é muita coincidência, assim. E eu nasci 8 meses, de 8 meses, não de 9 meses. Então, não daria nem para ela calcular certinho essa data, né? Quer dizer que você deu um presente de aniversário para sua mãe? Foi. Agora me conta, ela teve parto normal? Não, foi cesárea. Ah, então foi presente de aniversário. Porque se fosse parto normal, não seria. Vamos estudar tudo, eu estudo tudo, eu quero saber como é que é. Quer dizer que você já veio a essa vida, já retribuindo a mamãe. É isso? Pois é. Na página 19, na exemplologia, você usou 2 vezes a fórmula funcional. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa fórmula funcional. A fórmula funcional é a retrosenha pessoal. Agora, veja, a resgatada pelo jovem, a resgatada pela consciência, na meia-idade, tudo é a fórmula funcional. É uma fórmula. Retrosenha é fórmula. Tudo isso que eu falei aqui é fórmula. Escuta, as maiores fórmulas que eu tenho aqui, ó, que eu uso mais, é essa da perfilologia. Que eu repito aqui a maioria da masculinologia e feminologia numa boa parte do verbete. E olha, são várias linhas que eu repito, de propósito é fórmula, para a pessoa pensar. A pessoa que vem a primeira vez ou está estudando esse assunto que chamou a atenção, tem que ver que isso aqui tem relação com o resto. Cada uma tem. Então é muito importante colocar a personalidade, que é o processo da perfilologia. Por isso que eu repito tanto. Seria um sinônimo, né? Fórmula e chapa é mais ou menos a mesma coisa. Eu uso chapas. Agora, por exemplo, durante uma boa temporada, eu tive uma técnica de estudar chapas com outras consciências. Sabe por quê? As mensagens mediúnicas. As mensagens mediúnicas eram tudo chapadas, tudo uma base de chapa. Entendi. Pode olhar os livros mediúnicos, a maioria são chapas. Os processos que tem, o modo. Então aquilo me deu um gabarito nessa minha vida muito maior do que eu tinha. Entende? Agora, tudo é um processo de chapa. Quem já escreveu muito em vidas passadas usou chapa, que é a fórmula. Eu não entendi essa chapa. Chapa e fórmula é a mesma coisa. Chapou, é uma chapa. Vem a chapa e imprime para você, é isso? Entendeu? A chapa, uma fórmula. Entendi, uma matriz. É um padrão já estipulado. Você entende? Entendi. Agora veja, tudo na vida caminha para fazer fórmula. Se a pessoa não faz, porque é burra. O caminho todo para facilitar é chapa, é fórmula. A técnica, né? Por exemplo, você tem que saber. Eu, por exemplo, logo que era rapazinho, eu aprendi um negócio para fazer uma chapa de telegrama de casamento. Então, o primeiro era o seguinte, colocar Nudentes, Laura e José. Entende? Isso eu aprendi, nunca mais pude esquecer. Você vai estudar como escrever cartas comerciais, sem só chapas. Tudo são fórmulas para você fazer. Tudo é assim. Tudo é. A vida tudo é assim. O verbete tudo é baseado em chapas, em fórmulas. É interessante porque se você usa... Por exemplo, hoje eu ainda demoro 3 horas. Por quê? Porque tem uma coisa na chapa dos verbetes que tem que mudar muito sério. E não pode ficar igual aos outros. Então é muito mais fácil fazer o verbete hoje, mas é muito mais difícil fazer o verbete diferente. Você está entendendo? Quais são as novidades que tem aqui? Definição. Não tem nenhuma que seja igual à outra. O processo do exemplo. A exemplologia tem que ser diferente. A frase enfática tem que ser diferente. Só isso aí já vai dar pano para manga. Você vai suar sangue para fazer. Essa noite eu fiz 2 verbetes e estou estudando mais um outro, bravo.
Você está entendendo como é que é? Agora, esse segundo que eu fiz era fácil, que já tinha 3 na mesma linha. Então era muito fácil de ver o que faltou. E outra coisa, eu às vezes hoje eu estou enriquecendo os verbetes que eu já fiz. Então eu pego tem um monte deles que não tem o item da culturologia. Então eu ponho todos eles simultaneamente. Você está entendendo como é que é? Só passar. Tudo isso eu estou escrevendo. Tudo é chapa. Tudo que eu fiz aqui é chapa. Quer dizer... Por isso que eu falo, se um cara chegar e falar assim, não, você repete mais, eu falo assim, ainda bem que você reconhece. E agradeço a minha inteligência de saber repetir. Você já sabe repetir? Seria a minha pergunta para ele. Ou você só implica com quem repete? Porque isso é muito sério. Quando a pessoa implica muito com repetição, é porque ela tem ânsia de coisa original. Geralmente ela é jejuna. Quer dizer, então, que seria mais inteligente imprimir esse tipo de conduta no dia a dia, numa vida inteira, porque... Mas não é isso. Tudo seu é repetitivo. Aí, você está repetindo sem parar a sua respiração. Para com isso, você morre. Você está entendendo? Tudo é repetição. Então, o povo tem que entender o problema da repetição positiva. Aquela que dá lucro evolutivamente. É muito importante. Não valeria a pena correlacionar o verbete da rotina útil com esse aqui? Sim, aí você tem inteira liberdade de fazer o que você quer entender. Nós estamos numa democracia pura. Tá bom? Professor, seguindo nessa linha da repetição, então nós estamos constantemente repetindo vidas passadas e tentando ajeitar o que não presta. Né? Não, isso aí dentro disso... Chegou um cara lá que estava a vida dele toda cheia de coisa, todo feliz da vida, eu virei e falei assim, tem alguma coisa nova na sua vida? Sivaldo, só tem coisa nova na minha vida. Aí começou a falar assim, tudo era repetitivo. Tudo era repetitivo. Você já teve isso em vida anterior. Isso aí também já teve. Isso aqui também já teve. Não tem novidade nenhuma. E eu estava feliz da vida, porque estava só repetindo as coisas que ele tinha vivido. Então, dentro disso, a questão da retrosenha seria uma repetição mais sutil ou um link de alguma forma mais sutil. Esse link, para a gente fixar, para nos ajudar a fixar a escrita, ele tem que ser mais refinado, porque teoricamente repetir e colocar algo que é fácil não estaria estabelecendo você sempre repete dentro da lei do retorno. Sim. Como é que é a lei do retorno? É a espiral evolutiva. Sim. Você vem sempre um ponto na frente daquilo que teve. Está sempre evoluindo. Entendeu como é que é? Então a repetição, ela é inevitável, inafastável, insubstituível. Essa também é mais uma senha que eu uso, é mais um bordão, é mais um gancho que eu falo. Inafastável, inevitável, insubstituível. Presta atenção, quantas vezes eu já não falei isso aqui? Mas é que não tem jeito. Quando a gente fala esse trinômio, não tem jeito, não há escapatória. A pessoa não tergiversa, ela não vai ficar em dúvida. Não, o negócio é isso aí, é o definitivo que ele está falando. É para fixar. Fixou. Isso. Entendeu? Isso é o didático. Esse processo da fixação ajuda ou a gente consegue fixar mais quando vinca também através do psicossoma, da emoção? Sim, sim. Então a retrosenha tem que ser alguma coisa que faça agora, esse vínculo. Quem precisa de entender que tem que repetir mais é o jovem. O jovem que eu estou falando é aquela criança de 15 a 35 anos. Geralmente esse jovem precisa saber que ele precisa repetir. Porque a tendência do povo, por exemplo, para criar coisa nova é nessa idade, que é a idade quase sempre da experimentação, quando a pessoa está ainda se preparando, é quando ela cria, às vezes, uma opção de coisa. Por exemplo, dentro da física, eles acham que a pessoa cria mais, alguma noção mais fundamental da física até os 26 anos. Entende? Tem essas coisas todas, mas aí então veja, essa pessoa nessa idade precisa dos mais velhos falar para ela, você tem que repetir as coisas, se acostuma com isso, veja como é que você faz. Porque a tendência da pessoa é querer uma coisa nova, ela quer o eletrizante, entende? A grande excitabilidade da coisa, tipo filme americano, você está entendendo? Sim. Entende?
É igual esses filmes que tem de hip hop, só pula o tempo todo, que é o processo de ação, filme de ação. Agora, um monte de filme de ação é só de música, não mata ninguém nem nada, só mata o ouvido da gente, mata né, o processo nosso de audição, mata, porque é uma barulhada danada. Se você não tiver jeito, se não tiver ali o controle remoto, você está perdido, cada barulhada. Mas agora veja, essas pessoas mais jovens têm dificuldade da repetição. Mas, de novo, é assim que eles falam. A mesma coisa. Estão sempre querendo novidade. Você está entendendo como é que é? A vida não é assim. A gente tem que saber apreciar a repetição e a novidade simultaneamente. Não tem jeito. Se a pessoa não repete, ela não evolui, não progride, não desenvolve nada das atividades dela. Tem o continuismo, né? A repetição continuada. O continuismo é isso. Ela repete Perfeito. e continua na mesma linha. Na remissiologia eu estou falando do continuismo. A próxima pergunta era sobre a remissiologia. Pois é. Justamente. Professor, à medida que o senhor vai aprofundando... Eu falei, amplificador da consciencialidade, autorrevezamento multiexistencial, o códex sutilíssimos pessoal, que nós já trouxemos aí, o continuismo consciencial e a marca parapsíquica. Essa senha está aí dentro desses assuntos todos. É só a pessoa pegar que ela vai ver como é que é. Tem relação uma coisa com outra. E isso expande a abordagem ao tema, entende, da retrocência. Agora, à medida que o senhor que nós todos vamos produzindo verbetes, né? Isso vai ampliando o nível de sutileza e nuance. Como é que fica a remissiologia? A gente vai ter que chegar a um ponto onde vamos ter que ter níveis de remissiologia ou substituir. 15 apenas isso. Eu não quero pôr mais que isso. Hoje, conforme o tema, eu posso levar isso para 30, mas eu não quero. Está entendendo? Eu quero ficar só em 15. Porque aqui eu já dou. E outra coisa, você também já pode fazer uma triagem melhor no que você está informando. Sim. A indicação do verbete já fica mais específica. É melhor, menor. Então, por exemplo, mais tarde, eu não preciso de aumentar os 15, mas eu posso mudar. Eu ponho uns que sejam mais adequados. Sim. Vai aprofundando o nível de No dia de hoje eu tenho 1.541 verbetes escritos no computador. Tem 6.060 e tantas páginas. Mas fala. Professor Valdo, aqui na fatuística, na parafatologia, a segunda linha de baixo para cima, eu queria que você falasse mais sobre esse item, as pesquisas psicométricas exaustivas nas bibliotecas. Mas eu já falei aí. O caso é o seguinte, geralmente isso aí é você mexer com as suas energias e chegar na livraria ou na biblioteca, onde tem os livros, e você sentir, tipo o Monk, aquele negócio que o Monk faz isso, sabe como é que é? Você faz aí com os livros, passa a sua mão para ver se você sente alguma energia. Às vezes, você vai ver uma absorção. A absorção, como é que chama? Chama assimilação simpática. Quando você viu que tem assimilação, tem alguma coisa ali que às vezes está chamando a atenção. Vale a pena ver aquele livro. Entendeu? Agora, isso, no início, a pessoa custa. Às vezes ela vai sentir, mas ela recebe um banho de energia, ela sente com todos os livros. Aí vem os livros todos redondos, nada. Entendeu? Agora, com o tempo, ela passa também, não sentiu nada. Ela está bloqueada, ela mesmo bloqueou, às vezes está cheia de bloqueio aqui, tampa tudo. Ela tem que desenvolver o processo da assimilação para ela sentir. Agora, isso é impressionante. Isso funciona, prático, objetivo, e não tem mau tempo. E é só a pessoa. Entendeu? Ninguém influi nela. São fatos comprovados ali na hora. Você vê. Eu já tive já economizei muito tempo, muita energia, muita coisa com isso. Que eu chegava e via. Às vezes, por exemplo, eu chegava para comprar livro e ia numa parte lá da livraria que não tinha nada a ver comigo e que ninguém estava interessado naquilo. Mas eu fui atraído pelo processo de energia. Entendeu? Outra coisa. Eu participava, às vezes, de muitos eventos
que havia no Brasil e no exterior, durante uma boa temporada, de parapsicologia, de natureba, de alternativas, de processo de psicologia, parapsicologia, etc. Agora, às vezes, esse povo, então, montava uma porção de estandes sobre o assunto, lá naquele lugar do evento. Você está entendendo? Eu, às vezes, então, passava e dava uma geral no lugar todo para ver se tinha alguma coisa que me interessava. Às vezes, nos lugares que ninguém estava esperando, eu estava lá escarafunchando o material para ver o que tinha. Quase sempre eu achava alguma coisa. Nos lugares que ninguém estava esperando, eu achava as coisas. Agora, eu via pelo processo de energia. Agora, com isso, você tem que saber mexer, né? Porque senão você começa a mexer num lugar desse, que tem uma opção de stand desse negócio. Então, esses que tem de processo aí de magia, essas coisas, é terrível. Você tem que saber o que é. Como é que você mexe com isso? Tem até livrarias que são difíceis. As livrarias, por exemplo, sobre esse processo de magia braba, você está entendendo? Igual aquela do Shaud e outras coisas mais, são terríveis. Em New York mesmo tinha uma, que você chegava, só tinha troço de caveira, sapo e feitiçaria. O negócio não era fácil. Muito mais sério que esse de Umbanda do Brasil. E outra coisa, um negócio enorme, só sobre aquilo. E não era só Halloween, não. É o que você pensar. Anvutman, o processo do fenômeno de Anvutman. Você sabe o Anvutman o que é? Esse negócio de pegar um boneco com a cara do cara, coloca bem igual e depois você espeta a opção de coelho para desejar a morte do cara, é isso. Entendeu? Isso é um Anvutman. Quando você faz essa energia que você absorve é do próprio livro ou isso envolve alguma assistência extrafísica? Não, às vezes tem assistência que me ajuda, né? Às vezes eu vou diretamente. Eu nem vi que tem livro no lugar. Nessas feiras esotéricas, isso aconteceu muitas vezes. Eu nem via, chegava lá e achava o que era. Quando eu via, tinha um lugar que tinha livro. Aquilo me interessava, tinha livro que me interessava. Eu já era guiado, teleguiado. Entendeu como é que é? Com o tempo, os amparadores pegam você. Mas agora, para isso, você tem que estar predisposto. Você tem que mostrar uma predisposição para eles poderem usar você como instrumento. Senão não dá. Entende? Professor, na página 18, no princípio elogia, esse segundo princípio, o princípio da constância relativa. O princípio da constância relativa ao temperamento consciencial. É esse caso esse da é um dos repetição. mais fáceis da pessoa ver se ela tem. Qual é o seu princípio de constância que você tem, do seu temperamento? Você, eu vejo uma coisa que você é. Você é muito assim, assistencial. O seu nome é socorro, quer dizer... Mas está muito óbvio. Você tem que escolher outras coisas, né? Deve ter outra coisa. Todo mundo é assim. Tem que ver como é que é. O princípio da constância do temperamento. Porque o temperamento é a última que a pessoa altera. Agora, no seu caso, o seu processo assistencial é bom. Tem uma outra coisa sua que você é boa. Posso falar? Laringo Chakra. Você é boa para falar. Expor as coisas, você gosta até de conversar, às vezes expor as notícias, dar as últimas notícias. Vocês conhecem, quem é que conhece o Bem Socorro? Ela não é assim? Estou certo? Ela manda e-mail, olha lá, está vendo? Está vendo? O processo todo é esse. Quando o senhor conversava com a tertuliana sobre a possibilidade dela, junto com as irmãs, terem sido freiras, olha, é você. E a mãe Madre Superiora comentou que recebeu um banho de energia. Quando falou novamente sobre a mãe, eu acho que recebi um banho de energia. Foi como um arrepio pelo corpo todo, de cima para baixo, e mais pelo lado esquerdo. Pode ter acontecido? Sim. Posso estar sintonizada com o grupo do tertuliário e auxiliar em alguma assistência? Sim. Tive muita simpatia pela moça. Outra coisa que percebi é que o senhor, ao ler minhas perguntas, dá a mesma entonação que pensei eu escrever. O que pode ser isso? Isso aí agora está danado. A mesma entonação. Quando ela escreveu, eu dei aqui. Como é que é isso, hein? Tá certo? Veja, isso aí é porque você deve ter escrito bem feito a redação e aquilo tem uma ordem natural de ler. Eu li dentro do normal.
Quer dizer que você leu normal? Eu também li normal, deve ter sido alguma coisa nesse sentido. Agora, Marta, se você quiser, manda uma lembrança para ela. Ela é parente da nossa Tornieri, é da família Tornieri. Ela sempre escreve para cá. Da Sandra, é da família, é tudo em casa. Agora, você deve falar para ela que lá deve ser pior que na sua casa, porque é italiano. Na Itália tem mais freira do que... Mas não sou eu que está aqui, eu não falei nada, tá certo? Não está aqui quem falou. É a irmã dela, a Denise, que chama, tá certo? Você fica já sabendo, se ela aparecer por aí, ela às vezes vem. Se aparecer, você encontra com ela, fala assim, ó, eu sou a Marta, etc, tal. Marta, Marta. É certo? Que é a ópera aí, o processo. Qual a relação da retrosenha com a intuição e com a sincronicidade hermenêutica? Olha, tem tudo relação dependendo do tipo da retrosenha da pessoa e o que a pessoa faz. Isso é praticamente inevitável. Agora, a pessoa que tem que ver isso e ver como é que é. Intuição. Intuição é uma coisa que todo mundo tem e pode ser que a pessoa tenha até intuição para recobrar a lembrança de uma retrosenha. O senhor disse em tertúlia passada que com a evolução da consciência adquirimos um nome próprio constante nos períodos intermissivos. Sendo assim, esse seria a principal e mais prioritária das retrosenhas pessoais? Não há dúvida, né? Eu acho que sim, não há dúvida. Agora, escuta, eu trouxe já um verbete sobre isso aqui, não já? Aquele nome da identidade extra, seria bom, ó, você ver identidade extra. Já foi, realmente nós já debatemos aqui. Não há dúvida que a identidade extra, aquele nome que a pessoa tem, que é o meu nome, por exemplo, Zéfiro, é uma retrosenha das mais bravas que tem. Você já estudou algo sobre o arqueômetro? Existe alguma relação com a retrosenha? Poderia comentar? Olha, tem coisas disso aí, de tudo quanto é esses gráficos, desenhos, logogrifos e outras coisas mais que tem relação com a retrosenha. Mas eu não dou valor quando o negócio começa a ficar muito cheio de ilusões e de fantasias devido ao processo da imagística. Há muita figura disso aí excessiva. Você já pensou? Uma pessoa, por exemplo, se ela for estudar o tarô, tem 250 tipos de tarô. Vocês sabiam? Isso é uma loucura, besteira. Eu não entro nessa. Não posso estar perdendo tempo com isso. Agora, essas contrassenhas são verdadeiros modos de se reencontrar as obras, comentários, pensamentos de outra vida? Sim. Quando vamos ter pleno acesso às nossas lembranças de vida passada de modo totalmente consciente? Quando você ficar mais lúcido, depende do seu esforço. Isso está distante ou nunca acontecerá? Eu te pergunto. Aí vai uma retro-pergunta, né? Ou uma contra-questão. Lembrando que as contrassenhas que o senhor falou servirão para o senhor reencontrar o seu trabalho em futuras vidas. Sim. Só queria saber se existe alguma forma de termos acesso direto, sem meios intermediários, como hipnose. Sim. É a pessoa desenvolver os processos da energia e do parapsiquismo. Comece a mexer com isso e anotar suas coisas no laptop, que a tendência vai ser você começar a lembrar. É inevitável. Agora, a pessoa tem que se dedicar a isso. Ela tem que queimar alguns dos neurônios e arranjar outros neurônios melhor, pelo menos as sinapses, né? Não é sinapses para isso. Somos 9 irmãos, sendo 6 mulheres e 3 homens. O fato de nunca ter casado e nem companheiro fixo pode estar relacionado à repetição de condição em vida anterior, como freira ou simples beatice? Eu tenho 66 anos. Olha, é uma coisa para se pensar, né? Agora, e o fato de nunca ter casado e nem companheiro fixo, isso aí precisa de ver, né? Eusice é o nome de mulher, não é isso? Agora veja, o fato de você nunca ter casado, pode ser sim, né? Tem sua razão, né?
É possível, of course, é isso. Durante a preparação de minha primeira aula, para diminuir minha ansiedade, tive um insight que já havia dado aula de conscienciologia antes. Penso que pode ter dado aula em outro planeta. Existem planetas especializados em parapedagogia e docência? Não, possivelmente você teve, foi na assistência, durante a intermissão, até no curso intermissivo, pode ter sido na Terra mesmo. Podendo ter vida intrafísica em outros planetas, desenvolvendo habilidade para depois ressomar na Terra, também pode ter. Meu processo de docência é muito prazeroso e encaro como responsabilidade para muitas vidas. Cunhei o trinômio, docência, TENEPS mental somática. Isso pode ser uma retrosenha? A pessoa não escreveu quem é, não. O que eu vejo é o seguinte, tudo isso é possível, sim, tá certo? Você que é anônimo aí, tá tudo certo. Ou anônimo, não sei. Voltando à questão que fiz há pouco, sobre o estudo de opostos complementares, onde o senhor recomendou que estudasse as duplas, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, seria um bom exemplo de dupla para ser estudada nesse contexto? Não. Lá era cada um para o seu lado. Ele teve uma porção de meninas e ela teve amante também. Não tem nada disso. Eles tinham um casamento aberto tipo americano, mas eram franceses, sai dessa. E geralmente não gostava dos Estados Unidos, mas usava as mesmas técnicas de americano, porque tinha um casamento aberto. O nome Zéfiro é uma retrosenha pessoal para o senhor? Seu primeiro contato com esse nome foi nos livros de Kardec, eu já lembrava dele antes. Não, eu tive uns processos antes, que não foi propriamente com o nome. Foi com o processo de vento e gente. Havia, nos desenhos que a gente via quando era pequenininho, menino, antes até de começar a ler, havia um negócio que havia o vento, que era um cara muito grande, da cara grande, com um cabelo muito grande, que soprava. Então aquilo era o vento. Você já viu isso? Pois é. Agora veja, isso aí eu era implicado com o negócio. Então eu queria saber, uma pessoa pode ser o vento? Uma pessoa é a brisa? O que é isso? Foi assim que eu vi o negócio bem antes. Agora, eu lembro que eu perguntei para minha mãe, engraçado isso aqui, a senhora acha que pode isso aqui acontecer? Eu disse, não, meu filho, isso tudo aí é igual sol, é igual esse negócio de Deus que eles falam que coloca um velho da barba grande, com cabelo grande, que aparece. A mesma coisa, esse aí está soprando, quer dizer, é o Deus é óleo. Eu falei assim, o que é óleo? Ela falou assim, não é nada de óleo, que havia naquela ocasião óleo saúde, que vinha em lata, e eu usava as latas. Não é óleo não, não é óleo de cozinhar não, é óleo, quer dizer, do vento. É? Ah, o nome daquela lá, então tá bem. Tá certo, ela deu o nome aqui agora, então saiu do anonimato aqui. Sabe como é que é? Deixa eu colocar aqui junto, só para ficar ali. Pode ser uma retrosenha, tá ótimo. É uma senhora, ela já escreveu para cá, eu já conheço esse nome. Olha, vamos à frente, tudo certo. Mas agora então vocês estão entendendo o que eu estou falando? O negócio de Zéfiro foi em parte, foi por causa disso, porque aquela cara enorme soprando. O Valdir Zéfiro existe no dicionário do Wise aqui, tudo. Vento que sopra do ocidente. Mas não é só vento. Agora, a coisa do Zéfiro não foi isso. Com o passar do tempo, eu tive a lembrança, vi como é que era, os negócios que teve, iniciação, negócio muito mais atrás. Mas o problema não é esse. O problema é que alma e vento e fôlego, tudo é a mesma coisa. Então, a hora que eu dou a palavra de Zéfiro, quer dizer, é uma consciência, é um espírito desencarnado. Entendeu o que é? É uma alma. No caso, não é uma alma penada. Isso aqui é o melhor da história. Mas é uma alma. É isso que é o Zéfiro. Quer dizer, o fôlego. A alma é o fôlego, é isso. Ânima é justamente isso. Agora, tudo isso é brisa, é Zéfiro. Entendeu como é que é? O nome é perfeito. Eu ia em matéria de retrosenha. Quando se falou aqui que tem muita repetição de palavras,
Sim. Eu posso dizer que, no fundo, elas não são repetições, porque elas se referem sempre Há ao um tema contexto do diferente. verbete, né? Pois é, mas Então, mas é uma repetição. é a repetição de palavras. Porque eu repito a chapa. A Agora, não é chapa toda você assim. repete, Por exemplo, mas- se observa, quando o assunto é homeostático, é uma coisa. Quando ele é nosográfico, é outra. Não pode ser os mesmos. Eu não posso colocar com sinúcida no nosográfico. Qualquer um que for examinar vai ver que tem diferença. Quando nessas eu olho coisas. essas repetições que são de palavras, eu sempre tenho que ligar com E outra o coisa, verbete, o contexto nunca a do verbete. repetição é exatinha 100%, sempre tem acréscimo. Ou tem corte. Mas o que tem mais é acréscimo. Mas como, Então, por exemplo, sempre tem alguma coisa a mais. Você está mas entendendo? como a palavra se refere ao verbete, no contexto do verbete, no fundo não é repetição. Você Não. concorda? Não tem nada. Não. Não é repetição, não. Mas agora, as repetições, do ponto de vista da chapa, ela existe. A Existe das a palavras. fórmula técnica, é uma chapa. Professor, Agora, uma pessoa para entender isso é só ver esses livros que tem cartas comerciais. Tem tudo quanto é fórmula de carta. Carta de telegrama. Pois é, de concreto, fórmula de concreto. O que tem disso? Pois é, já vem tudo pronto hoje, tudo mastigado. Tudo é fórmula. Pois é. Não, e o contrato de casamento do meu avô que eu fazia lá? Ele fez 82 casamentos, não brinca. É muita coisa. Casou um monte de gente. Professor, Você sabe que tinha gente que casava, saía bem, e depois tinha filho e dava o nome de Felipe, que era o nome do meu avô para os filhos. Isso. letra A aqui em cima, professor. Sim. O senhor colocou na sinonimologia entrelinhamento teático. A chapa seria um entrelinhamento teático também? E o senhor poderia dar mais exemplos ou aprofundar um pouco mais nesse entrelinhamento teático? Eu já andei falando aqui. O problema todo é o seguinte: o que é que você tem do ponto de vista teórico que você criou e como é que você usa isso? Eu uso em tudo que eu posso, que é o jogo de palavras, é o trocadilho, tudo isso que eu vejo com o processo de palavra. Porque, gente, toda comunicação é um jogo de palavras. Pensa nisso, pronto, você vai já ter um negócio. O entrelinhamento começa por aí. Agora, isso, ele sendo multi-existencial, de múltiplas vidas, o senhor cria alguma senha nisso aí, onde o senhor repete isso em várias vidas? Tem várias coisas que eu sei do passado. Por exemplo, aqui no Tem assunto que eu nem preciso estudar muito, que eu já sei. Eu tenho aquilo como ideia inata. Entendeu? E como é que faria isso? Por exemplo, a gente criar isso aí, desenvolvendo, ou ver se existe já alguma coisa que a gente fez. Como é que isso aí soa numa sinalética, por exemplo, a hora que você... Não, o ideal mesmo é isso que eu estou falando. Você registra e começa a fazer as conotações, as correlações. Com o passar do tempo, é tanta correlação que vai ter entre aquilo que você faz, você expande a cosmovisão sua. Você não fica só vendo um ângulo, você vai ver vários ângulos, sempre você vai fazer uma abordagem. Entendeu? Professor, tem alguns livros, às vezes, no meu caso, eu já peguei alguns livros, às vezes eu estou lendo, tenho a ideia que tem do autor, às vezes um autor mais antigo, e às vezes você vê que aquela ideia bate com a maneira que a gente pensa. Por exemplo, no meu caso, a maneira que eu penso hoje, tem muita relação com aquele passado, por exemplo, com aquele livro que foi escrito no passado. Isso aí poderia ser um indício de trabalho, possivelmente com... Não há dúvida que é. Agora, os melhores coisas que uma pessoa podia fazer, mas a situação é mais difícil, é ela ler determinados idiomas, mas o livro original de 3 séculos, 4 séculos aí para trás. Por exemplo, ela pegar livro em latim de 1600 e começar a ler. A internet hoje está trazendo a opção desses livros. Vale a pena, então, a pessoa dar uma olhadela, que aquilo vai ter retrocognição, vai mostrar tudo, porque o idioma está escrito do jeito que era naquela ocasião. E muita coisa disso mudou. O latim tem um monte de mudanças, ele não é o mesmo. Tem latim medieval, latim tardio, latim propriamente dito, tem uma opção de coisa diferente. Quem quiser ver isso, basta olhar, por exemplo, na etimologia aí da enciclopédia, que está falando vários tipos de latim que tem, conforme aquela
aquela palavra que está sendo usada. Qual é a autobiografia daquela palavra? A etimologia estuda isso. E você vai ver que às vezes tem, numa palavra só, 2 tipos de latim diferentes. Agora, uma pessoa que tem paciência e que hoje pode pegar na internet, isso ajuda demais. Esses dias mesmo pegaram para mim um livro inteiro do passado que eu estava querendo ver, de um cara chamado Herbários, que eu queria ver. Não tem nada a ver comigo direto, mas eu conheci. Agora, tiraram da internet, deu um calhamaço. Você está entendendo? Pode copiar. Está lá. Herbários. Veja, esse aí é um livro que eu queria comprar. Há cerca de 4 décadas eu queria comprar, e ele era raro. Era muito dinheiro. Hoje está na internet. Você copia, não tem nada. O Herbários. Herbários é muito interessante. Eu vou mandar depois o livro todo aí, que saiu lá, esses livros todos que estão tirando para mim, da internet. Então agora o problema meu é ver aqueles meus livros antigos que eu estava procurando, ainda quero pegar minha lista, que minha lista ainda tinha 170 e tantos lá que eu estava procurando, que eu não achei, quando eu desisti de procurar. Quem sabe já está na internet. A gente copia, que vale a pena ver esses antigos. Agora, para quem quer estudar retrosenha, isso aí, ó, é um prato cheio. Ô professor, Vocês estão entendendo, né, o mecanismo disso? Como é que é? esse entrelinhamento, por exemplo, o senhor falou do bordão, inafastável, inevitável, insubstituível, né? Esse seria um entrelinhamento também? Esse bordão? Isso no texto? Onde é que você está lendo aí? Não, o inafastável, o senhor só falou, né? Não, sim, isso aí é um bordão, isso aí é um jeito. É um entrelinhamento. É um também. gancho. Uhum. Tudo isso é. Eu tenho um monte disso. São palavras equivalentes, que eu chamo aproximações simples. Agora, vocês sabem que já tem gente que está estudando isso dentro da filosofia de uma maneira mais densa. E se eu, talvez era o caso de eu trazer outra mente aqui para ler para o povo, né? Vocês vão ficar tudo doidos. No entanto, eles são considerados os maiores filósofos da época, que é aquele Levinas, que eu chamo também de Levinas, e Ricoeur, entende? É Paul Ricoeur. Agora veja, ele escreveu Outra Mente, para analisar as coisas desse Levinas, o Levinas. Você está entendendo como é que é? Agora, se eu for ler aqui, vocês vão achar que eu estou exagerando ou qualquer coisa. Vocês têm que ver o livro. Era o caso de eu trazer. Eu vou trazer aí para vocês dar uma olhada dela, para ver como é que é. Isso aí já mostra que eles estão começando a ver o valor do jogo de palavras dentro da coisa mais séria da filosofia. Porque a filosofia é sempre jogar com as palavras. Mas agora, do jeito que eles estão fazendo, com essa técnica, ele está só estudando o negócio do dizer e do dito, só. Agora, esse livrinho dele não é um livrinho, é um opúsculo, ele tem 50 e poucas páginas, mas está estudando o livro do Levinas, o tal cara lá. Então é preciso de ver como é que fica uma coisa com outra. Agora, se a pessoa não estiver bem dentro do conceito, não vai entender nada que está falando lá. Não dá para entender. Mas você vai ler 10 páginas, você não entendeu nada. Só a palavra que você conhece. Você não entende nada. Então você veja, a filosofia está começando a se interessar por essas coisas. Por quê? Aquele livro, para uma boa parte de gente, se a gente for mostrar, ele fala assim, esse cara é doido. Ele está só falando as coisas, está repetindo tudo que ele está dizendo. Agora, eu vou trazer o livro para vocês verem. Você chegou a ver o livro? Quando veio? Você ficou com medo mesmo. Outra mente, sob certo aspecto, eu posso falar que é outra mente, é uma mente diferente, mas não é isso. É o outro, é o estudo do outro. Vocês estão entendendo? De uma maneira, outra mente do outro. Agora, aí ele começa a estudar o dito e o dizer, que não é a mesma coisa. Dito é uma coisa, dizer é outra. Agora, veja, começa a complicar. Isso é só o início do princípio do começo. Você está entendendo? Tem muito mais depois. Eu vou trazer o livrinho para vocês.
Esse livro, se eu pudesse, se tivesse uma opção, eu ia comprar a opção e distribuir aqui. Assim, ao dia que vocês estiverem, com muita paciência, você vai chegar na sua casa e vai ver isso, para ver se você entende alguma coisa. Valdo. E outra coisa, está todo mundo batendo palma com esses dois caras, são considerados gênios. Qual é a complicação? Você vai ver depois. Vai ver. Há uma mistura violenta de ideias, mas tem lógica, tudo que o cara fala. Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 59 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 26 perguntas respondidas online, 10 votos online. Hoje temos 2 recados. Lorela, Desafio da Invexis, Cristina Aracaki, Fórum da TENEPS. Hi everybody. Challenge of existential inversion. Answer the question. Which is the measure of indexology? And you can compete for a free presentation at the 8th Existential Inversion Congress held in Foz do Iguaçu. Special offer until December 12th. Please visit our web and participate. www.assinvex.org/desafiodainvexes.php. Bom, boa tarde a todos. Em nome da coordenação do Fórum da TENEPS, gostaria de reforçar o convite aos tertulianos, aos teletertulianos, para participarem da 5ª edição do Fórum da TENEPS e 2º Encontro Internacional dos Tenepsistas. Esse evento ocorre aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento, de 21 a 23 de dezembro. Na sequência, nós teremos um curso avançado com o professor Valdo Vieira, também sobre a temática da TENEPS. E aquelas pessoas que não conseguiram realizar as suas inscrições no acoplamentário, que é o evento em seguida, têm agora a oportunidade de fazer o campo assistencial holossomático. Então, um novo curso de campo, que foi aberto, a turma já foi aberta, também vai ser realizado nos mesmos dias em que ocorrerá o acoplamentário, de 25 a 27 de dezembro. Então, a pessoa tem também a oportunidade de fazer o pacote com os 3 cursos. Fórum da TENEPS, curso avançado do professor Valdo Vieira e o campo assistencial holossomático, que também tratará sobre a temática da TENEPS. Maiores informações aqui na recepção do CAEC. Obrigada. O verbete vencedor para amanhã é Indício Multiassistencial, que ganhou com 14 votos. Obrigada e boa tarde a todos.